Bom pessoal, aqui o Sargento Cláudio José. A gente vai dar continuidade ao modo que iniciamos a parte de acidente de trânsito, e hoje iremos nos reportar aqui a questão do preenchimento do novo boletim de ocorrência de acidente de trânsito, BPRV, ok? De início a gente falamos aqui sobre o cabeçalho, que a gente vai fazer o preenchimento. Neste novo boletim de acidente de trânsito, a gente pensou justamente em colocar os dados de quem está preenchendo o boletim inicialmente, o boletim anterior ficava na segunda página, na terceira página, e às vezes havia um esquecimento para o preenchimento, e agora a gente vê que os dados de quem está preenchendo já é a parte inicial do boletim de ocorrência de acidente de trânsito, tá? Então aqui nos dados gerais do agente a gente já vai preenchendo a parte do posto, graduação, A gente vai preencher nome do agente, matrícula, assinatura, prefixo da PR ou MR, não esquecendo o número do boletim de acidente de trânsito, o ano, tá? Se foi gerada a ocorrência através do Copom, CIODES, então vai ser gerado também uma numeração da ocorrência e vai ser colocada, tá? E o número de folhas correspondentes a este novo boletim. Então, se tem 6 páginas, então vai ser 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6 e assim por diante, tá? Então, como falamos aqui da questão da graduação, então quem tiver à frente lá do acidente, soldado, cabo, sargento, algum oficial, então vai lá colocar o seu posto de graduação, tá? O nome do agente, matrícula, a assinatura e, no caso aí, a patrulha rodoviária ou a moto rodoviária, certo? A PR ou MR, coloca lá o prefixo, ok? Local e data do acidente. Então a gente já começa agora a falar sobre a questão do acidente e onde realmente ele aconteceu, tá? Então tá aqui, rodovia, PE 655, um caso hipotético aqui, tá? Quilômetro 10.5, foi no município de Petrolina, o acidente. E aí, Logradouro, aquele local específico lá, por exemplo, aqui foi uma zona rural, Tapera, Então, ponto de referência, Escola Municipal Nova Tapera. Então, além do Logradouro, daquela zona rural que foi colocado lá, vai colocar um ponto de referência, um marco, certo? Sentido da via, se era, por exemplo, Recife-Caruaru ou Caruaru-Recife, tá? Exemplo, aqui tem Petrolina-Juazeiro, ok? A data do acidente. Então, se você também chegar lá de 1 hora da manhã, mas o acidente aconteceu no dia anterior, então colocar realmente a data que ocorreu o acidente, a hora do acidente, o dia da semana. Então, a maior parte dos dados já eram dados do boletim anterior, mas que fazem presente sim, tá? É tudo em norma regulamentadora, NBR, esses dados aí são obrigatórios, tá? Data, hora da informação do acidente. Então, a hora que você realmente recebeu a informação, isso é importante para nós também, tá? Muitas vezes o acidente foi de 5 da manhã, a gente recebe a informação às 7 horas, por exemplo, que pode acontecer, e aí você ainda vai chegar no local. Então, na verdade, esses dados da informação do acidente, se for o CIODES que repassou por você, se for o Copom, se for um transeunte lá, um usuário, então isso é importante, o recebimento, porque aí também vai dar uma justificativa pelo atraso, se for o caso, tá? Data, hora da chegada da PR. Então, recebi a informação e depois cheguei ao local. Então, a hora que você chegou ao local, tá aqui, data, hora da chegada da PR. Aqui a gente vai colocar dados referente ali aquele período do dia, se foi ao amanhecer, se foi luz do dia, se foi noite, se a via estava iluminada, se era noite e a via não estava iluminada, certo? Então esses dados devem ser marcados. E no caso hipotético aqui, foi marcado aqui luz do dia. O restante dos espaços a gente vai
riscar, tá? E aí temos também o seguinte, o tipo do acidente. Isso é importante. Cada acidente tem um tipo, né? Eu acho interessante quando eu já vi situações, até na mídia, né? Em jornal, por aí, em que o pessoal fala que o motociclista, por exemplo, foi atropelado. E motociclista não é atropelado, né? Ali é uma colisão entre veículos, onde o motociclista ele veio a se ferir ou foi fatal, certo? Mas o tipo do acidente seria a colisão entre dois veículos, tranquilo? E aí a gente começa a fazer essa marcação, né? Aqui no caso a gente tem uma fotografia, né? Um caso hipotético aqui, onde a colisão foi frontal, tá? E a gente vai riscar o resto dos espaços dos quais não iremos utilizar. Acidente verificado foi ao longo da via, então temos aqui longo da via, cruzamento, curva, aclive, declive, acostamento, calçada, ciclovia, ciclofaixa, né? Outros. Voltando um pouco à questão do tipo do acidente, que a gente já divulgou no nosso material anterior, a gente tem os tipos de acidente aqui, tá? A gente marcou aqui a colisão frontal, que é de acordo com o caso hipotético aqui da imagem abaixo, mas temos atropelamento, pedestre ou animal. E aí os tipos de acidente agora referente ao veículo: colisão frontal, lateral, traseira, transversal. Temos choque, capotamento, né? Engavetamento, queda, saída de pista, tombamento e outros. Esses tipos de acidente nós já vimos na aula passada, né, no módulo referente aí a acidente de trânsito, tá? Falamos aqui do acidente verificado, não foi? A gente marcou aqui ao longo da via, né? E temos aqui quantidade de vítimas envolvidas, né? Foi sem vítimas o acidente, foi com vítimas, né? Quantas pessoas ficaram feridas, quantas foram fatais, né? E o total, tá? E o total dessas vítimas aí, feridas, fatais, com vítimas, então deu um total aí. Quantidade de veículos envolvidos, né? Sem danos, com danos, evadidos, né? Veículos que se envolveram no acidente, mas se evadiram do local, e o total, certo? Danos a terceiros. Foi de patrimônio particular o dano? Foi de patrimônio público, né? Foi o muro de uma escola, e aí? Foi dano ao meio ambiente, né? Aquele acidente causou dano ambiental, certo? Então qual o tipo do dano que foi causado aí, né? O proprietário, né? Particular ou algo responsável por aí, tá? Então riscamos aqui o que não é utilizado, né? A gente marcou aqui agora acidente com vítimas, tá? Foi uma ferida, né? Fatal uma, total duas. Então uma teve ferimentos e outra faleceu no local, e aí temos duas vítimas. E quanto à questão da quantidade de veículos, aí temos aqui 2 veículos com danos, total 2. Danos a terceiro, se não houve, então é só preencher os espaços aí como que não foi colocado nada, tá? Aqui a gente viu que a foto é um caso hipotético, tá? Um exemplo. E aí partimos agora, pessoal, para os órgãos envolvidos no atendimento. Isso é importantíssimo, tá? A gente marcar aí, preencher quais viaturas realmente foram para o local do acidente, né? A gente começa aqui observando o seguinte: unidade de policiamento diária no local. Então, se não foi, marca aqui que não foi. E caso sim, então marcar que foi sim, qual foi o batalhão diário que foi, qual o prefixo, patrimônio, placa da viatura, tá? Quem é o responsável, né? Quem é o policial responsável por aquela viatura e a matrícula dele, tá? Temos aqui unidade de resgate, né, do Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, aqui no caso no local, o bombeiro militar, ele foi para o local, então foi marcado sim. O órgão está aqui, CBMPE, tá? Prefixo, né, USB 012, por exemplo, né? Unidade de salvamento, busca. Bom, e aí o responsável está aqui como exemplo, né, o cabo BM Jairo, a matrícula dele, certo?
Unidade de serviço de atendimento móvel de urgência, no caso aí o SAMU. Então, se não foi para o local, então preencher os espaços. Unidade de perícia no local. Então o IC foi para lá, tendo em vista que houve ferimentos e morte, de acordo com o caso hipotético. E aí foi o IC lá do sertão e o prefixo da viatura lá, né, unidade móvel IC03, tá? O responsável, perito, né, Josué, matrícula lá, exemplo aí 13075. Unidade de polícia civil, né, se teve no local, então marque sim. Delegacia de polícia, né, a 30ª, a 20ª, é a regional, então vai lá colocar a viatura que foi para o local, unidade móvel 014, por exemplo, tá? E aí quem foi para lá? Quem é o responsável daquela viatura? É um comissário, né, é um agente de polícia, então tá lá, o delegado teve presença, então vai colocar o nome lá do delegado e a matrícula dele, tá? O IC, quer dizer, o IML, né, tendo em vista agora que houve realmente também a morte, como a gente falou, e aí também, além do IC, a delegacia fez presente, né, e agora temos aí o Instituto Criminalístico aqui também, no caso, do IML, desculpe, e o IML está lá, o prefixo IC e tal, e vai colocar o prefixo da unidade móvel IML02, exemplo, né, e aí aquela pessoa responsável por aquele veículo que chegou ao local lá, em relação ao IML, beleza? Então vai colocar o nome e vai colocar a matrícula da pessoa responsável. Ambulâncias, então se não houve ambulâncias utilizada para remoção, então vai lá preencher o espaço aqui vazio, tá? Se não teve funerária presente lá, credenciada, por exemplo, conveniada, e aí vai preencher os espaços, tranquilo? Vamos aqui agora, dados gerais da via. Importante isso aí, né? O preenchimento do boletim, ele é importante porque se tiver falhas na via, então aquele cidadão também ele vai poder entrar aí com ação na justiça contra o órgão responsável pela via. Então o acidente pode ter ocorrido por várias coisas, inclusive por danos à via, tá? Então, tipo da via, né, danos gerais da via. Então, tipo de pista. Pista simples, né, mão em contramão. Pista dupla, né, duas mãos no mesmo sentido. Pista múltipla, então tem 3 ou mais faixas no mesmo sentido. Mão de direção única, dupla, quantidade de faixas. Então, você vai fazer as marcações. Não esquecendo que nesse caso aqui a gente também vai preencher novamente o cabeçalho, informando o número do boate, o ano, né, o número repassado pelo 190 para vocês, tá? E as folhas novamente. Então, folha 2/06, exemplo, né? Então, o tipo de pista é simples, então a gente marca aqui, tá? Dupla, múltipla, então se não vai riscar aqui, tá ok? A pista era dupla, mão de direção dupla, então estaremos marcando lá onde está escrito mão de direção dupla. Quantidade de faixas, e aí você coloca a quantidade de faixas referente, faixas 2. Separação física daquela via, daquela pista, né, inexistente, então não há separação física, né? O que não tiver, né, se é existente, em boas condições, a gente vai fazer aqui o risco preenchendo os espaços vazios. Defensas metálicas, né, aquilo que a gente chama de guarda-rei, então não existem, né, é inexistente, então marca aqui inexistente, como a gente está observando, tá? Tipo de pavimento é asfalto, paralelepípedo, concreto, terra, barro, outros, né? Nem sempre as rodovias são lá bonitinhas, asfaltadas, né? E a gente encontra em algumas rodovias do estado, algumas partes delas em paralelepípedos. A exemplo, a gente vê lá a reserva de Saltinho, né? Que tem uma parte lá que é calçado, né? De paralelepípedo, certo? Então não deixou de ser rodovia, mas o tipo da via vai ser aqui, o pavimento, né? Vai ser, no caso, asfalto, paralelepípedo, e segue aí concreto, terra, barro, outros, tá ok?
Então, o que não for mais, preenche o espaço aqui vazio, certo? Condições da via, boa, má condições, né? E condições de tráfego, normal, intenso, então tudo isso aqui você vai marcar. No caso aqui foi marcado condições da via boa, má não, ela não é, então a gente vai marcar aqui só para preencher o espaço vazio. Condições de tráfego, normal, né? Tá tranquilo o tráfego, não está intenso. Então se tiver intenso vai marcar lá na frente, caso contrário, preencher o espaço vazio. Condições do acostamento, inexistente, existente, então marca aqui. E aí, bom ou mau estado? Bom, há um acostamento e está em bom estado, tá? Então, preencher aqui o espaço vazio, tá? Faixa de domínio conservada, ocupada por edificações ou cercada. A faixa de domínio está conservada, então não tem nenhuma construção na faixa de domínio da rodovia, tá? É interessante essa parte da faixa de domínio, né? A patrulha ela pode, de certa forma, ela observar se a faixa de domínio está sendo ocupada e aí também preencher até um relatório de perigo, caso seja necessário, e informar o batalhão que naquele trecho a faixa de domínio está sendo ocupada por edificações. E aí o batalhão providenciar junto ao DR essa comunicação aí, informar o fato. Superfície da pista, pista seca, enlameada, oleosa, esburacada, molhada, inundada, escorregadia, desnivelada. Então pode ser até um dos fatos onde veio causar o acidente, tá? Então superfície da pista seca. Então marcou aqui a superfície da pista seca e o restante iremos aí, né, preencher o espaço vazio. Limpeza da via, então realizada, não realizada, material utilizado, se não houve, vai preencher o espaço vazio, tá? A área, né, daquele acidente é uma área escolar, é uma área residencial, é uma área comercial, é uma área industrial, então vai marcar aqui. Se não for nenhuma dessas áreas também, preencher o espaço vazio, tá? Ela é área urbana, é área rural, então aqui está marcado área rural, certo? Velocidade da via, 60 km por hora. Condições do tempo, céu claro, chuva, nevoeiro, ensolarado, nublado ou garoa. Então, aquele momento lá você vai marcar quais as condições meteorológicas daquele local onde ocorreu o acidente. No caso aqui estava nublado. Marcou os espaços vazios e aí a gente vai dar uma explanação a vocês em relação à velocidade de via e alguns equipamentos, né, dispositivos auxiliares e defensas metálicas que são colocadas na via. Bom, em questões de velocidade, para pista simples, a gente tem o seguinte: velocidade de 100 km para veículos leves e 90 para os veículos pesados, caminhonetes, caminhões e ônibus, tá? Se a pista for dupla, né, como a gente fala, duas mãos, duas faixas no sentido só, duas indo, duas vindo, vamos dizer assim. Então a gente tem 110 km por hora, né, para veículos leves, e para esses pesados a gente tem 90 km por hora. A gente observa que tanto na pista simples como na pista dupla, a velocidade para os veículos pesados é única de 90 km por hora. Isso a gente vai ter como base onde não há sinalização, tá? Onde não há sinalização, essas são as velocidades. Se é uma rodovia de estradas, né, a gente chama de terraplanagem, então a velocidade é de 60, tanto para veículos leves como para veículos pesados. Lá no artigo 61, justamente diz o seguinte, artigo 61 do CTB: a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Mas, onde não houver sinalização, a gente vai seguir
essas velocidades que a gente havia acabado de comentar, né? 110 e 90, né? Pista simples, pista dupla 100 para os leves e 90 para os pesados, e nas estradas a gente vai a 60 km por hora para todos os veículos. Bom, defesas metálicas é o que a gente chama de guarda-rei, tá? A gente também deve saber o seguinte: acostamento, parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículo em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim, né? Uma das coisas que são utilizadas também pelo acostamento é o caso da rodovia, em que o veículo vai fazer uma conversão à esquerda, e aí ele tem que realmente parar no acostamento à direita e aguardar a oportunidade para cruzar ou fazer a conversão à esquerda, tá? Temos aqui também os dispositivos auxiliares, né? São tipos de sinalizações colocados aí como complementação, né, para ajudar o usuário, tá? A gente tem indicadores de alinhamento da curva, né? Temos cones, balizadores, indicador de perigo, taxas, tachões, cavaletes, né? Fitas zebradas também, dispositivos luminosos intermitentes também usamos aí em cima dos cones, né? Para trazer maior sinalização e visibilidade ao usuário, principalmente nas nossas blitz à noite ou casos de acidente e obras encontramos aí, tá? Bom, partimos aí dessa questão da sinalização, a gente vai preencher a parte do boletim, que é o quinto, né, que fala da sinalização da via. Então, sinalização horizontal, inexistente, eficiente, ineficiente; vertical, inexistente, eficiente, ineficiente. Então, você vai fazer a marcação. Então, a sinalização horizontal, certo? Estava eficiente. A vertical não havia, né? Então acho que não fazia necessidade. Então só a horizontal, né? As faixas contínuas, dupla ou simples contínua, ou dupla contínua seccionada, né? Ou apenas seccionada. Então estava lá horizontal e estava eficiente. Controle de tráfego. Vamos para o controle de tráfego. Então, não há semáforo, há semáforo, o número do semáforo, né, o órgão responsável. O semáforo estava intermitente, estava com defeito, desligado, né? Havia placa pare, placa dê a preferência, não há placas, né? Gesto do agente. Então essa marcação a gente vai fazer, e caso não há necessidade, então preencher os espaços vazios, tá? Havia cavalete, ó, marcadores de perigo, então todas essas marcações, barreiras plásticas, tachões. Se não havia, preencher aí os espaços vazios, tá? Passagem sinalizada de pedestre, inexistente, existente, eficiente, ineficiente. Então, se não há, então a gente vai preencher os espaços vazios, tá? Obras de arte, né? Quais são as obras de arte que a gente fala aqui? Passarela, viaduto, ponte, túnel, passagem subterrânea. Então, a obra de arte inexistente ou existente, e marcar o tipo de obra, certo? Obras na via. Então, está havendo um conserto na via, uma reestruturação, o que é que está havendo? Então, a gente vai lá, qual é o órgão responsável que está na via fazendo isso? Isso diante daquele acidente, tá? Então, está sinalizado a obra, está mal sinalizado, não há sinalização. Então, se tiver, vai fazer as marcações, nome da empresa, endereço, responsável, né? Então, se não há, preencher os espaços vazios. Observações relativas à sinalização. Se você tiver alguma observação a fazer a mais referente à sinalização, você vai descrever aqui nesse campo de observações, tá? Dos veículos envolvidos. Veículo número 1, né? Os dados normais, como a gente já conhece, de placa, município, tá? E a UF, o ano de fabricação desse veículo, o número do chassi, Renavan, número de eixos, né?
provavelmente é um caminhão, tem 3 eixos aqui, certo? Mercedes-Benz, modelo, né? MB 2425, de cor azul, espécie carga, caminhão carroceria fechada, caminhão carroceria aberta, caminhão prancha, tá? Então tipo aí, categoria aluguel, particular, né? Exemplo, né? Tração, bom, tração ele pode ser de propulsão humana ou animal, tá? Então pode ser colocado aqui também se realmente ele era de tração humana ou de tração animal. Propulsão humana, exemplo, uma bicicleta, certo? E tração animal, uma carroça. Proprietário, então vou marcar aqui o nome do proprietário, o fone, né, o telefone dele, tá? O CPF, se tiver RG, coloca RG também. Órgão emissor, certo? Endereço do cidadão lá, do proprietário, né? São os dados do proprietário. O número da residência que ele mora, qual bairro, tá? A cidade, né? O CEP, caso a gente tenha ciência, através do CRLV, o CEP do endereço, tá? A quantidade de ocupantes no veículo. Então, a origem, destino, tá? Relativa aí aos ocupantes, certo? Combinação de veículo de carga. Então, se for o que a gente chama de carreta, né, que é o caminhão trator mais o semi-reboque, então o semi-reboque vai entrar aqui como a combinação do veículo de carga, tá? Então era reboque, era semi-reboque, era dolly, certo? Vai todos entrar aqui. E aí colocar as placas correspondentes ao reboque, ao semi-reboque, ou a dolly, ao F, né? O chassi, o renavan de cada um, caso houver, e número de eixo, tá? Carga, estava vazio, estava carregado. No exemplo aqui a gente vê que marcou carregado. Então o valor da carga pode estar escrito na nota fiscal, né? E número da nota fiscal, vou colocar aqui, tá? Descrição da carga: era uma carga seca, era uma carga líquida, era sobre refrigeração, sobre temperatura elevada, era gasosa. Então vai fazer as marcações, caso contrário, preencher os espaços vazios, tá? Se for produto perigoso, número da ONU, classe, subclasse, né? Se é a granel ou carga fracionada. No caso aqui era uma carga seca fracionada. Circunstância do veículo, né? Manobra que realizava, foi informado, não informado, marca de frenagem. Então vai fazer as anotações conforme as orientações que estamos observando. Pneus lisos, né? Má conservação, falta equipamentos obrigatórios, não, então marca aqui que não falta equipamentos obrigatórios. Encaminhamento do veículo, né? Se ele foi liberado, se ele foi removido, qual é o motivo, se foi para o depósito da PM ou do órgão de trânsito, para a delegacia de polícia. Então realmente informar aí para onde esse veículo envolvido no acidente ele foi, né? Se foi liberado ou se ele foi removido e para onde, tá? Endereço, recebedor lá do veículo, lá no depósito, né? Se for o caso da delegacia, e a função e matrícula. Questões de serviço de reboque diante do acidente. Não precisou, né? Então não foi efetuado. Foi efetuado o reboque, então marcar a empresa, né, do reboque, a placa do veículo, o condutor e o RG do condutor, tá? Outro documento que ele tenha também, a gente acha necessário, pode ser colocado, tá certo? Bom pessoal, estamos aí finalizando a primeira parte do módulo e iniciaremos a segunda parte. Continuamos aí o preenchimento do boletim de ocorrência de acidente de trânsito.